Estão vendo a tela lá já? A cidade ideal no Renascimento? Aham. Sim. Então tá. Eles mudaram a composição, acho que mudou hoje, aqui o lugar das coisas, aqui no Teams. Por isso que eu não tenho certeza, aí vocês me avisam qualquer coisa. Então vamos lá. Agora saiu, professora. Voltou? Voltou. Você vê, só porque eu coloquei o som, para compartilhar o som também. Olha lá, eu ponho incluir som. Saiu ou continua? Para mim saiu. Mas... Bom, Agora apareceu de volta. mas o som deve ter saído. Vamos ver. É que tem vídeo, daí ele tem que voltar aqui e voltar o som. Então vamos lá. A gente vai hoje tratar da cidade ideal no Renascimento. Aí vamos voltar a ver algumas coisinhas sobre o Renascimento para relembrar. Então, para a gente reconhecer o que era a cidade ideal do Renascimento, a gente também tem que lembrar e rever o que era uma cidade na Idade Média, né, uma cidade medieval. E no Renascimento, nós tivemos alguns teóricos, né, alguns estudiosos que teorizaram sobre o que seria uma cidade ideal. Do mesmo jeito que vocês fizeram aqueles textos, aqueles estudos que vocês fizeram no semestre passado, que fizeram aquelas cidades utópicas, né? Nós tivemos também no Renascimento alguns teóricos. Só que no Renascimento nem tudo ficou na utopia. Tivemos muitos projetistas, algumas coisas aconteceram, foram planejadas e foram realizadas mesmo, né? Não ficou só no projeto. Teve muitas coisas idealizadas, somente idealizadas, mas teve muitas coisas que foram realizadas e muitas dos planos urbanísticos, muitas praças, as coisas, as perspectivas bonitas das cidades europeias, principalmente, foram planejadas nessa época do Renascimento. Então, para a gente relembrar, aqui tem alguns mapas mentais que eu peguei para vocês. Então, o período histórico, o Renascimento, um período histórico no qual ocorreram aquelas transformações sociais, científicas, culturais, religiosas e políticas. Então, tudo o que acontece, transformações que hoje na nossa época acontecem, às vezes em um ano, 2 ou 10, que são transformações radicais, para aqueles que têm aí, vocês têm 18, 20 anos, em 10 anos aconteceram muita coisa. Então, no Renascimento foram 100 anos, que para vocês podem parecer muita coisa, muitos anos, mas a gente tem que comparar os 100 anos do Renascimento aos 1000 anos da Idade das Trevas, né? Que 1000 anos que pouca coisa aconteceu. Então, aqui em 100 anos aconteceu muita coisa, né? Então, aqui nós tivemos o humanismo, né? O homem como centro dos interesses culturais, né? Tiveram aquele retorno à apreciação da cultura clássica, que é o classicismo, né? Eles voltaram a retomar os valores da arquitetura e das artes greco-romanas, né? O individualismo, quer dizer que o homem passou a ter relevância também, né? O estudo das línguas e dos textos clássicos, a inspiração dos modelos, né, artísticos da antiguidade. Então, passou, aquela coisa toda planinha e chapada daquela arte medieval foi deixada para trás e voltou a ter aquela exuberância toda da arte greco-romana.
um espírito crítico, né, um interesse pela natureza, um naturalismo na arte. Aqui, né, nós temos aqui o do Botticelli. A perspectiva, a retomada da perspectiva que existia antes da Idade Média e que foi totalmente esquecida naqueles 1000 anos da Idade das Trevas. A crítica aos costumes e à autoridade da igreja. A igreja perdeu muito poder, não todo o poder, mas perdeu um pouco de poder. Tivemos a reforma protestante, né, com o Lutero, Zwinglio e outros. A interpretação livre da Bíblia, uma interpretação um pouco mais livre, não totalmente, né? A abolição do clero e do culto aos santos pela reforma protestante, né? Não na Igreja Católica, no protestantismo. Agora preciso saber se tinha som. Sim. Só para relembrar isso. Para mim, gente, a época do Renascimento é a minha preferida, né? Justamente porque a gente sai de uma era de escuridão e vem para a era da luz, exatamente isso, né? Então, tivemos lá, como vocês viram no vídeo, Nicolau Copérnico, Galileu Galilei, Isaac Newton, René Descartes, Gutenberg com a invenção da imprensa, da prensa, né, ou da imprensa. Tivemos os descobrimentos, tivemos uma centena de coisas acontecendo, praticamente tudo de uma vez, né? Se a gente for colocar em comparação com aqueles 1000 anos que nada podia acontecer. Lógico que tinha alguns, né, como Galileu, tinha custo, né? Botar em xeque alguns dogmas e algumas crenças, né?
Então, aqui mais um mapinha mental, né? Transformações responsáveis pela constituição de uma nova visão do mundo e uma nova visão do homem. Agora o homem era o centro. E a Terra não era mais o centro do mundo, né? Agora era heliocêntrico, passou a ser, não geocêntrico, né? Devido ao avanço da ciência. Então, o individualismo se opõe ao coletivismo da Idade Média, à valorização do eu aqui, né? Artistas passam a assinar as obras, como eu já repeti para vocês uma dezena de vezes. Agora o artista assina a sua obra, o arquiteto assina também a sua obra. O hedonismo, né? A valorização de si, é uma espécie de narcisismo aqui também, né? Valorização dos prazeres sensoriais, dos sentidos, o olfato, o paladar, a visão, a audição, o tato. Prazer como a finalidade da vida, o culto ao prazer. Comer melhor a carne, beber melhor o vinho, deitar-se, porque antes tudo isso era super proibido. Tudo era proibido, tudo era pecado naqueles 1000 anos de idade das trevas, literalmente. Né? Aqui é um quadro do pintor Rafael, né? Escola de Atenas. Então aqui ele coloca aqui Platão, Sócrates, como personagens desse quadro. Ele coloca até aqui o emburrado aqui é o Michelangelo. Eles provocavam muito o Michelangelo. Colocou o Michelangelo aqui rabugento no quadro dele. Então ele fez aqui uma escola de Atenas e mostrou tudo isso aqui para mostrar que ele sabia lidar com a perspectiva. Eles faziam de propósito para mostrar para os outros como eles dominavam a arte da perspectiva. Então, tendo como fonte de inspiração a antiguidade clássica. Por isso que ele colocou todos os personagens clássicos aqui. E colocou ele mesmo aqui. Eu era pequenininho, não me lembro onde que ele está. Mas ele também está aqui, o próprio Rafael. Ele está aqui, ó. Esse aqui é ele, na minha seta. Então, chama-se A Escola de Atenas, é um dos quadros mais famosos do Rafael, é enorme esse quadro. Então, a maioria dos artistas renascentistas, eles não tinham a arquitetura ou o urbanismo como a sua principal ou exclusiva atividade, mas eles eram fascinados pela imagem da perfeição de uma cidade ideal. Esse aqui é um projeto do Michelangelo, é o Campidoglio em Roma. E aqui tem o projeto completo dele, que aí é um projeto urbanístico do Michelangelo. Então, é um ideal de perfeição teorizado utopicamente, mas esse aqui foi realizado, né? Veio projetado, né? Acompanhado de uma necessidade de organização política também, uma reestruturação arquitetônica e urbanística. Então, todos esses tratados que foram feitos nessa época, todos eram muito semelhantes, olha. Isso aqui são tratados urbanísticos renascentistas e não deixavam de ser também tratados políticos, né? E buscavam uma racionalização e uma harmonização na atmosfera urbana. E eles buscavam resolver problemas dos aglomerados urbanos, porque a cidade medieval era um emaranhado de ruazinhas estreitinhas, não tinha nenhum planejamento, elas iam acontecendo assim, simplesmente acontecendo, sem planejamento nenhum. Tinham problemas de higiene, de segurança, de defesa, e estavam todos vinculados às questões urbanistas. Então, todos esses tratados, eles eram muito semelhantes, né? Tinham essas pontas, a gente vai ver alguns aqui em seguida. Então, o modelo básico dos projetos ideais eram todos eles guiados pelo modelo de Vitrúvio. Então, Vitrúvio estava em todas. Forma poligonal, pelo menos 8 lados, nem todos tinham 8, às vezes tinham mais lados. Um centro para onde convergem as ruas principais, tinha um centrinho. As ruas convergiam para esse centrinho, uma praça, né? Traçada principalmente para defesa, né? Essas muralhas aqui. Muralhas dispostas em ângulos, né? Que possibilita a visão do inimigo. Torres circuladas em cada vértice, circulares, né? Colocadas nos vértices aqui. Geralmente tinha
uma igreja no centro dessa praça. Então, para a gente comparar, essa aqui é uma praça medieval. As coisas aconteciam lá, um mercadinho medieval, nessa praça medieval, uma igreja lá, acontecia tudo, né? Se encontravam, era a única coisa democrática numa cidade medieval era a praça, um mercado medieval. Então se encontravam os mercadores, se encontrava o clero, se encontrava os príncipes e tal, passavam por aqui, faziam suas compras. Então, era a única coisa democrática realmente na era medieval, era a pracinha medieval. Mas lá não tinha nenhum planejamento, nenhum cuidado, nada. Então, só a título de comparação com uma praça planejada renascentista. Então, essa praça renascentista a gente vai encontrar em muitas cidades da Europa. Então, na Itália, na Espanha, na França, nós vamos encontrar esse tipo de praça com esse tipo de prédios ao redor, com arcos plenos ou arcos de semicírculo em volta. Na Espanha tem muitos, sempre vai se chamar Plaça Real na Espanha, tem muitas. Madrid, Barcelona, Zaragoza, nas cidades grandes todas têm uma praça dessa aqui. É uma praça renascentista. Aqui uma praça de novo medieval, uma foto, né? Geralmente mais obscura, mais apertadinha, com as coisas acontecendo em volta aqui. E de novo uma praça renascentista. Só a título de comparação. Então, a cidade ideal não é mais do que um ponto de referência, né, em relação ao qual se medem os problemas da cidade real. Aqui uma imagem de Florença na época, uma das imagens, né? Já começando a ser uma coisa mais planejada. Outra imagem de Florença também, olá, a cúpula de Santa Maria del Fiore lá, já uma coisa mais ampla, com perspectiva, com visibilidade, né? Então, um módulo que pode ser organizado, né? Reflete valores e conceitos de ordem social, metafísica e divina. Alguns pensadores dessa época, né? Tem muitos outros, não só na área da arquitetura. Então, a gente tem aqui Dante Alighieri, aqui está em ordem. Dante Alighieri, que escreveu, entre outras coisas, o mais famoso dos escritos de Dante Alighieri é a Divina Comédia, né? O Inferno de Dante. Leonardo Bruni, Alberti, que é aquele homem universal que a gente viu na outra aula, que ele foi tudo, né? Absolutamente tudo, Alberti. Leonardo da Vinci, que todos de vocês já ouviram falar, eu espero que sim. Michelangelo, que eu espero que vocês saibam muito mais sobre Michelangelo, que para mim foi um dos maiores gênios da história, das artes e da arquitetura. Filarete é um pensador em relação à cidade ideal. E Francesco de Giorgio, que também é um pensador de cidade ideal, só que não tem imagem dele, né? Não tem, só tem estátua. E Filarete também não tem. Aqui vamos ver mais um videozinho sobre o Leonardo da Vinci. Ele não projetou uma cidade, mas ele projetou tantas coisas para a cidade que as pessoas se deram o trabalho de montar uma cidade como se tivesse sido projetada por Leonardo. E a gente vai ver um videozinho agora. Me digam se tem som. Uma cidade idealizada busca criar Tem. Tem? espaços onde qualquer homem seria capaz de se estabelecer. Tal cidade poderia trazer inovações e riscos, uma vez que é tratada como hipotética, pode se desprender das limitações físicas e topográficas, incentivando a busca por soluções para os problemas vividos em sua geração. Como estudioso completo e muito perspicaz, Leonardo buscou respostas para questões como a segurança da cidade, as redes de água e esgoto, o
fluxo de pessoas e veículos e uma organização dos espaços dedicados aos prédios públicos. A paixão de Leonardo pelos estudos hidráulicos faz com que planeje canais artificiais que iriam percorrer toda a cidade, segundo ele, para solucionar os problemas de insalubridade. O sistema de canais é a principal resposta do engenheiro para as questões de salubridade da cidade. Leonardo vai pensar um canal central mais largo com entrada e saída que pudessem ser controladas, evitando inundações e permitindo a limpeza dos canais. O sistema de canais passa a fazer mais sentido quando é proposta a divisão da cidade em dois níveis. O nível inferior, onde passariam os canais, seria destinado à passagem das carroças com cargas, onde seriam realizados os trabalhos pesados e o acesso de funcionários às casas. O nível superior seria de passagem para os nobres e a burguesia. A rua teria 20 metros, por onde aconteceria o acesso às casas, igrejas e outros edifícios importantes. Essa rua elevada estaria sempre limpa, pois a água escorreria para o nível inferior, garantindo um caminho mais adequado para a nobreza. As escadas têm um papel importante no ordenamento da cidade, uma vez que impedem as carroças de circularem no nível superior, mas ainda permitem as passagens de pessoas. Por acreditar que o bom funcionamento da cidade dependia da correta separação dos níveis, criou diferentes formas de circulação, tanto internas como externas. Planejada para a circulação de soldados em fortalezas, a escada, em formato de X, pode apresentar a mesma inclinação em todos os níveis ou inclinações diferentes. Cada um dos soldados usaria um lance de escadas para circular sem nunca se encontrar. A escada de 4 rampas percorria o contorno de uma torre central, sendo cada rampa independente das outras 3. Sua largura e arranjo possibilitam uma maior organização do fluxo de quem subia ou descia. Assim, os soldados podiam subir e descer de 4 andares, sem esbarrar em grupos de soldados que iam em direção contrária. Muito preocupado com a funcionalidade das coisas, Leonardo vai projetar diversos edifícios que se encaixariam em sua cidade ideal. Leonardo esteve envolvido diretamente na construção de igrejas, já que era dotado de conhecimento prático e teórico sobre o assunto. Experimentou com projetos para igrejas planejadas centralmente, diversas das quais aparecem em seus diários, tanto em plantas quanto vistas. Suas igrejas são rigorosamente geométricas e apresentam uma forte simetria, o que vai organizar o espaço interno. Sempre partindo de um centro, a organização da planta poderia ser na forma radial ou em cruz. A circulação da cidade aconteceria por meio de pontes parabólicas, diversas escadas que impedem a passagem dos animais para o andar nobre e por alguns canais mais largos que seriam navegáveis. Mesmo se Leonardo da Vinci nunca projetou uma cidade ideal, ele deixou-nos muitos desenhos de construções, máquinas e relatos sobre a cidade e vida urbana. Por essa razão, é possível entender o grande desafio de propor uma cidade ideal, que Leonardo pode ter projetado por seus estudos. O problema de Leonardo é que ele não terminava as coisas, ele não era contratado muitas vezes, porque ele era muito disperso. Talvez ele tenha sido disléxico, né? Ele perdia o interesse pelas coisas, e aí começava a fazer outra coisa mais genial, e não entregava muitos trabalhos, que ele teria sido um péssimo aluno de arquitetura, porque não entregava nada. Ele era genial, mas não costumava entregar os trabalhos. O Alberti, que era aquele homem universal, né? Esse é era a proposta dele para a cidade ideal. Vocês não sei se vocês repararam que nenhum deles era socialista, né? Os nobres sempre tinham a preferência. Vocês viram que eles valorizavam muito os espaços para os nobres e os pobres que se danem. Mas no Renascimento não teve pensadores socialistas como teve nos estudos que eles fizeram o semestre passado. Aqui os nobres eram sempre privilegiados, nobres e o clero. Eles não eram bobos porque os nobres aqui eram os mecenas da época. Era quem
financiavam os trabalhos para esses arquitetos e esses artistas. Então, eles não iam fazer nada que prejudicasse a classe que financiavam, né? Eles os financiavam. Então, a cidade planejada pelo Alberti, aqui a adaptação dos lugares às necessidades, as muralhas, só que aqui tem 4, na do Alberti não tem as 8, né, na do Vitrúvio. Muralhas formando círculos concêntricos, distinção de classes, como eu acabei de falar, né? Cada classe do seu devido lugar, cada um no seu quadrado. Abrigo de estrutura política, dimensionamento coerente nos espaços, e tem a fortaleza de um tirano, né? Ele previu que tenha a fortaleza para o tirano governando aqui. Aqui uma desenho, né? Imaginada pelo Alberti, renascentista. Eu coloquei aqui as colunas de Alberti, né? Para vocês não esquecerem, as ordens que são chamadas de ordens, né? As pequenas, as médias e as grandes ordens. Aqui mais uma imagem. Aqui foi uma brincadeira de quem fez esse desenho. Um café com Alberti e Rencourras, um arquiteto nosso contemporâneo. Colocaram aqui o Rencourras, aqui junto, tomando um café com Alberti, numa cidade imaginada por Alberti aqui. É só uma brincadeira. Aqui o Filarete. Filarete é um apelido. O nome dele está lá. Ah, não está. Depois a gente vê. O nome dele não é Filarete, é o apelido. Então, esse aqui é o primeiro projeto completo de uma cidade ideal, que ele chamou de Sforzinda, por causa do financiador dele, que é Sforza, da família Sforza. Combinação entre o urbano e o rural. Então, é o atendimento às necessidades de todas as classes, cada um no seu lugar, claro. Tem a praça principal, tem mercados e outros espaços abertos. Então, ele previu aqui a praça principal com a catedral e o palácio, as portas da cidade, as torres, uma rua circular que conecta as praças, essa rua aqui, circular, a praça que coincide com o eixo da torre e que deve ter uma igreja, a praça que coincide com o eixo da porta e essa deve ter uma função comercial, as vias principais, os quadrados superpostos em 45 graus que geram a estrela de 8 pontos. Aqui. E as ruas com um pendente desde a praça até a porta para que desague a água. E aqui os 3Ds que fizeram em função do projeto do Filarete. Projeto imaginado. E aqui são desenhos dele mesmo. Porta, né? Da Esforcinda. Arcos renascentistas. Em 3D feito em função do desenho deixado por ele. E Francesco de Giorgio Martini, que fez essa cidade, Palma Nova, essa é uma cidade que existe, realmente foi construída, Palma Nova, na Itália, tem as formas geométricas, cidade de espiral no topo de uma colina, lá na Itália. A cidade deveria ser organizada somente pela classe científica, segundo ele, né, os desejos dele. Então, aqui é a foto da cidade, Palma Nova. Ficou pequenininha, né, até cresceu ao redor lá, porque aquilo é murada, né. Então, ela cresceu fora dela, fora das muralhas. E aqui são perspectivas dele. Que ele imaginava.
Alguma dúvida? Sobre esse assunto? Professora, Oi. a senhora mostrou ali, né, um pouco da utopia renascentista. Existe alguma que pelo menos tenha se aproximado de uma realidade? Sim, essa foi construída, né? Essa aqui, Palma Nova. Tem várias, tem na França também, uma quase igual essa aqui, agora eu não me lembro o nome. Eu vi esses dias numa cidade vista, no mundo visto de cima, Uhum. tem uma construída quase igual essa aqui. Só um minutinho, só um instantinho que o meu interfone. Só um instantinho. Tá. Tocaram, mas desistiram, então não sei quem era. Tem, desse estilo tem essas duas que eu sei. Mas as praças. Mas o que eu quero dizer assim, que ela realmente funcionou dentro daquela política comunista. Não, nenhuma é comunista. Isso eu falei que é exatamente o contrário. No Renascimento, eles não são nada socialistas. Tanto que se viu ali no videozinho do Leonardo, os nobres, tem a área dos nobres, todos eles têm divisão de classes. Então, os nobres estão na área privilegiada, os pobres estão mais para as bordas, tá? Não tem nada de socialismo aqui no Renascimento. Uhum. Eu tenho o privilégio dos nobres. Tem uma área, cada um no seu quadrado, é isso que eu quis dizer. A parte da nobreza está sempre privilegiada aqui no Renascimento. E a parte das praças, do urbanismo mesmo da cidade, isso foi realizado em projetos urbanísticos no Renascimento, muitos deles foram colocados em prática. Derrubaram muita coisa daquela aglomeraçãozinha medieval, né, nos centros mais importantes das cidades mais importantes, e foi feito projetos urbanísticos, muita coisa em relação a saneamento. Isso foi feito muita coisa em várias cidades europeias. Então, muita coisa está assim, como se vê nessas imagens, como nessas fotos que eu mostrei ali. É bem bonito, né? Isso aqui vocês vão encontrar em muitas cidades europeias. Foi feito nessa época, né, do Renascimento. Renovação, parte de saneamento, né, foi realizado muita coisa nas áreas mais importantes. Então, ele seguiu mais ou menos os ideais de Vitrúvio, mas não seguiu o ideal socialista comunista, é isso? Isso nunca teve aqui no Renascimento, nunca existiu. Isso surgiu depois dos pensadores iluministas, que foi no século XVIII, a partir do século XVIII que começou a existir esse tipo de pensamento. Antes disso não existia nada disso. A ideologia veio depois, então. Veio Isso que eu depois. queria entender. Isso. Antes não tinha nada. Começou mais na época industrial, né? Com a industrialização começou a ter muito disso, de pensar Rousseau, Foucault, esses pensadores assim, Baudelaire, sempre surge cada movimento com a Revolução Francesa começou. A coisa os pensamentos de esquerda que a gente chama hoje começaram praticamente com a Revolução Francesa, 1700 e pouco, né? No século XVIII. Sim, obrigada. Agora eu vou parar de gravar para falar de um outro assunto,
que eu queria que não tenha a ver parar a gravação.